Os conceitos que fundamentam o Feng Shui. O que é o Qi e como ele é importante para o uso no Feng Shui. A importância do Yin e Yang na vida, segundo a visão chinesa, e como isso se reflete até na nossa própria vida e na prática também do Feng Shui. O que é o Bagua e como é usado. Vamos também aprender sobre o He Tu e o Luoshu e de que forma estão na origem do Feng Shui. O que é o Qi? O Qi é frequentemente traduzido como a energia vital, o sopro da vida ou o fluxo de energia. No entanto, não devemos ligar exatamente o Qi só à vida, visto que qualquer coisa, qualquer objeto, mesmo inanimado, contém Qi, e por isso não o devemos traduzir à letra como sopro, ar ou respiração. Devemos antes conhecer e entender este conceito aos olhos da filosofia chinesa. Este conceito não é exclusivo da China, existe também em muitas outras culturas, como por exemplo o prana na cultura hindu. Se preferirmos trazê-lo para a modernidade, até podemos compará-lo e dizer que está na base do conceito de força na saga da Guerra das Estrelas, Star Wars. Assim como a boa ou má energia fundamentam também a lei da atração. Já sabemos que tudo, toda a matéria tem Qi. Logo, o Qi está presente em tudo e é transportado pelo movimento dos ventos. Lembrem-se que o vento é o Qi da terra e pode ser retido pela água. Assim se compreende o conceito de Feng Shui, vento e água. Feng Shui e Qi. O Feng Shui é baseado no cálculo do equilíbrio do Qi. Determinados objetos em determinados espaços afetam o fluxo do Qi, podendo acalmá-lo, redirecioná-lo ou acelerá-lo. Por sua vez, este fenómeno afeta o nível de energia dos habitantes, o nosso nível de energia, podendo melhorar a saúde, a energia e a vida em geral. O fluxo positivo de Qi permite-nos que estejamos bem para que possamos atingir todo o nosso potencial, resultando numa sensação de bem-estar físico e equilíbrio emocional. O Feng Shui estuda o Qi no espaço, como ele flui, onde o bom Qi está localizado, onde ele está bloqueado, onde deve ser equilibrado, como os diferentes Qis podem nos afetar e como o Qi pode ser manipulado para obter resultados ideais. O Qi é dinâmico e não estático, pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo. O Feng Shui permite-nos manipular o Qi estudando o seu movimento no ambiente em que vivemos. O Qi e a tradição chinesa. Além de ser objeto de estudo no Feng Shui, o Qi é também parte integrante de muitas outras práticas tradicionais chinesas, incluindo a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, as artes marciais, como por exemplo o Tai Chi Chuan ou o Qigong, que se caracterizam muitas das vezes por movimentos lentos e incluem exercícios respiratórios meditativos para gerar e circular o Qi de forma consciente e controlada. Yin e Yang. O Qi é criado a partir da interação de Yin e Yang. Quando estão em equilíbrio, o Qi é reforçado e abundante e há harmonia. O Yin e Yang estão na base do Feng Shui e da filosofia chinesa. Eles são a essência da natureza, onde tudo está em perpétuo estado de mudança. O Yin é ciclo negativo, o Yang é ciclo positivo. Um não existe sem o outro. Mas atenção, porque quando falamos em ciclo negativo ou ciclo positivo, não quer dizer que um seja mau e outro seja bom. São apenas duas forças opostas e que se complementam e, como já sabemos, que não existe um sem o outro. O Yin é o ciclo receptivo, passivo, e o Yang é o ciclo ativo e doador. Tudo comporta Yin e Yang. Por exemplo, uma sombra só existe quando há luz. Tanto o Yin como o Yang podem manifestar-se com mais peso num determinado corpo ou objeto. Sabemos que Yin e Yang não existem um sem o outro. Yin contém um pouco de Yang e o Yang contém um pouco de Yin. Por exemplo, a raça humana requer masculino e feminino para que sobreviva. Yang revela nascimento e ascensão, enquanto que Yin
representa uma fase descendente. Podemos verificar isso mesmo na sequência das estações do ano. A fase Yang traz o nascimento durante a primavera e o crescimento durante o verão. A fase Yin, de outono e inverno, traz um declínio para a vida, para que depois recomece. Sempre que um deles atinge o seu pico, ele começará a transformar-se no outro. Uma semente germina na terra e cresce em direção ao céu, é Yang. Quando atingir a sua maturidade, cairá, é Yin. O crescimento exterior procura a luz e o crescimento interior procura a escuridão. O símbolo do Tai Chi, sim, a arte marcial, é a representação mais conhecida do Yin e Yang. Neste símbolo, o círculo representa o todo, o Qi. O Yang é representado pela metade branca, a luz, a claridade, e o Yin é representado pela parte preta, o escuro, a solidão. Quando o Yang atinge o seu pico, forma-se o Yin e vice-versa. Este símbolo pretende representar a noção de movimento. Os pontos no centro de cada um indicam como cada um deles se transforma no outro. Todos os ambientes possuem áreas Yin e áreas Yang. Por exemplo, os quartos são áreas Yin. As salas são áreas Yang. Isto significa que há lugares ideais para cada objeto ou para cada situação. A chave para o sucesso do Feng Shui é alcançar o equilíbrio entre o Yin e Yang. E para que possamos estabelecer esse equilíbrio, essa harmonia, é essencial que saibamos distinguir o que é Yin e o que é Yang, de forma a podermos fazer os ajustes corretamente. Então, vejamos. O Bagua, que traduzido literalmente significa 8 símbolos, são 8 diagramas usados no taoísmo para representar 8 conceitos interrelacionados. Cada um consiste em 3 linhas, contínuas, Yang, ou descontínuas ou tracejadas, Yin. São frequentemente referidos como trigramas. Os 8 trigramas são os blocos de construção que formam os 64 hexagramas, conjuntos de 6 linhas do I Ching, o livro das mutações. Os 8 trigramas formam o Bagua. Muitas sequências da natureza podem ser representadas nele, incluindo os 5 elementos, as estações e as direções, os números e mesmo a idade dos filhos. Cada um dos trigramas está associado a uma estação, a um membro da família, um animal, uma direção da bússola e personalidade. Na China, considera-se que os trigramas simbolizam a criação de toda a sabedoria natural e sobrenatural e representam o cosmos completo. A leitura dos trigramas é feita de baixo para cima. A linha de baixo representa a Terra, a do meio, o homem, a de cima, o céu. E assim nasce o Bagua do céu anterior e o Bagua do céu posterior. Hitu e Luoshu. O Hitu e o Luoshu correspondem a diagramas nos quais se fundamentam a numerologia chinesa e o I Ching, dos quais deriva o Feng Shui. Hitu. Os textos antigos referem que o sábio imperador Fuxi, a quem atribuem a descoberta do Bagua e a própria fundação da China, recebeu um presente dos céus. Mas era um presente muito especial, pois descrevia um mundo ideal onde tudo está em perfeita harmonia. De acordo com a lenda, Fuxi, durante uma inundação que ocorreu na China, viu emergir do rio Amarelo um cavalo com cabeça de dragão, em cujas costas estavam desenhados um padrão de pontos pretos e brancos. Fuxi conseguiu reproduzi-los e interpretá-los. É o mapa do rio, ou Hitu. Luoshu. Conta a lenda que, mais tarde, numa nova inundação, emergiu do rio Luo uma tartaruga gigante
que na sua carapaça tinha umas marcas que foram copiadas pelo sábio Xia Yu, fundador da primeira dinastia Xia da China, e que lhe permitiram vencer o rio, chegando a ser rei. Deu-se-lhe o nome de Mapa do Rio. O Luoshu é usualmente representado num quadrado chamado mágico de 3x3, em cujo interior estão os números de 1 a 9, que, quando somados em qualquer das direções, resultam em 15. Esses números estão associados aos 5 elementos, às suas direções e às suas cores respectivas. Números pares e ímpares alternam-se à volta do Luoshu. Os números pares ficam nos cantos e os ímpares situam-se nas casas do meio. No Ocidente, esta combinação do Luoshu é conhecida como o quadrado mágico ou o quadrado de Saturno. Continuem com o vosso empenho, espero-vos na próxima aula e até já!